Vanessa, você só vai ter segurança se você tiver um emprego fixo. Vanessa, o amor é difícil e ele é doloroso, então você vai ter que aguentar várias coisas ruins para dizer que isso é amor. Vanessa, você só vai ser uma boa filha e uma boa pessoa se você seguir o que a sua família fala. Isso mesmo, agora você pode caminhar. Poxa, eu tenho esse emprego há tanto tempo, mas isso não me faz feliz. E também estão falando que vão cortar um monte de gente, então que segurança isso vai trazer pra mim? Um emprego que não me faz feliz e não me traz segurança? Ai, eu acho que isso daqui não tá legal. Eu acho que eu vou sair desse emprego e procurar alguma coisa que eu realmente gosto. Poxa, esse relacionamento tá me fazendo sofrer tanto, tantas discussões, tantas coisas ruins. Não é possível que isso é amor. O amor não deve fazer a gente sofrer dessa forma. O amor tem que trazer felicidade. Eu acho que esse relacionamento não serve pra mim. Eu vou deixar esse relacionamento pra trás. Nossa, essa corda, ela tá ligada à minha família. Minha família disse que eu só vou ser uma boa pessoa e uma boa filha se eu seguir os passos da minha família. Só que a minha família tem tantos problemas. Ninguém é feliz na minha família. Por que eu vou seguir os passos da minha família, então? Eu acho que eu vou cortar essa corda também. Só que essa corda, ela me deixa em pé. Se eu cortar ela, eu acho que eu não vou conseguir mais andar. Mas eu acho que eu tenho que tentar tirar essa corda daqui também. O que você tá fazendo, Vanessa? Você vai cair se você cortar essas cordas, sabia? Ué, mas se eu cortei esses fios e eu me sinto bem melhor agora, eu consigo mexer muito melhor os meus braços. Por que eu não posso cortar esse fio que tá segurando aqui na minha cabeça? Você não tá vendo que você é um boneco de madeira? Você não é uma menina de verdade. Mas tem alguma coisa aqui dentro do meu coração que fala que eu sou uma menina de verdade. Eu não sou um boneco. E eu sei que isso é verdade. Eu sou uma menina de verdade e eu acredito nisso. E eu quero cortar essa corda que tá me prendendo aqui. Eu sei que eu vou conseguir andar sem essa corda. Você tá doida, Vanessa? Se você cortar esse fio principal, você vai cair e não conseguir se levantar mais. Então tá bom, se você quiser cortar o fio, você vai cair, mas eu não diga que eu não te avisei, eu não vou te ajudar não. Não tem problema se você não me ajudar. No meu coração eu acredito que eu sou uma menina de verdade. E essa corda aqui, ela não tá me segurando, ela só tá me prendendo. E eu vou tirar ela da minha cabeça agora. Oi pessoal, eu sou a Mariana Lica E eu sou a Vanessa. e nós somos o Além do 3D. O tema desse vídeo é Descobrindo a Nossa Essência. Sim, e para ilustrar essa questão de como a gente pode descobrir a nossa essência, a gente fez aquele teatrinho que vocês viram e a gente queria explicar um pouquinho sobre o significado daquele teatrinho. Então, a gente mostrou eu como uma marionete, então como uma boneca de madeira. E eu tava presa
nos fios que a marionete ela é suspensa por fios e tem uma pessoa que controla a marionete, né? Então, eu era essa boneca de madeira que era controlada por uma pessoa. E você quer explicar? Então, aí a Matrix, no caso, seria esse sistema que controlam as crenças, né? Que controlam a gente, na verdade. E aí ela joga certas crenças na gente e a gente absorve aquelas crenças como verdades mesmo, né? E aí a gente acaba vivendo de acordo com aquelas crenças. Só que a gente não percebe que aquelas crenças são prisões. A gente acha que aquilo é aquilo que nos sustenta, né? É aquilo que nos mantém. Isso. Então, se a gente nunca se questiona da nossa própria existência, das nossas ações, a gente nunca vai saber se realmente a gente está vivendo a nossa essência de verdade ou se a gente está simplesmente andando com o fluxo e sendo controlados, né? Então, eu tava ali como uma bonequinha de madeira com as minhas crenças, então as cordinhas ali eram as crenças que eu tinha, e no momento em que eu questionei aquelas crenças, foi o momento em que eu consegui me libertar delas, né? Então, isso é o que faz a gente conseguir se libertar dessas crenças e conseguir seguir a nossa própria essência, conseguir seguir com os nossos próprios movimentos. É a nossa verdadeira força, né? Quando a gente se liberta dessas crenças, a gente encontra a nossa verdadeira força, a nossa verdadeira essência. Ou então quando a gente começa a se machucar, né? A gente tá seguindo um ritmo e a gente começa a ficar triste, a pensar, poxa, eu não tô me sentindo legal, começa a vir crise de pânico, ansiedade ou até depressão, né? Daí que a gente percebe, poxa, então eu não tô vivendo o que eu realmente tenho que viver, né? O que é a minha verdadeira essência. E aí a gente acaba entrando em depressão, tendo essas crises de pânico, né? Sim. Mas em um momento ou outro vai surgir aquela dúvida na sua cabeça e você vai começar a se questionar. Então, mesmo quando a pessoa tem depressão, eu acho que ela chega num ponto onde que ela reflete, né, sobre a vida dela, sobre a existência dela. E esse é o ponto do questionamento. Só que aí tem um porém. A pessoa com depressão, ela tá totalmente fragilizada, então ela tá com o coração machucado, né? Ela tem uma carga de feridas não cicatrizadas e acho que é por isso que ela se encontra nesse estado de depressão, é um estado de fragilidade mesmo, né? Mas você não acha que a pessoa ficou dessa forma porque ela estava vivendo crenças que não são verdadeiramente dela? Sim. Ela chegou nesse ponto por seguir essas crenças e acreditar nelas fielmente até chegar a esse ponto. Então, eu acho que a depressão é um ponto onde você se distancia tanto da sua essência que você perde totalmente as forças até de viver, né? Obviamente que tem casos diferentes, né? Tem gente que, por exemplo, que perde alguma pessoa querida, aí, enfim, entra em depressão, daí já é um caso diferente, né? Sim, assim, é um caso diferente, só que ainda assim entra no mesmo ponto da essência. Por quê? Porque a gente tá falando de essência, mas no final das contas, o que eu acredito, né? Eu não sei se isso se aplica a todo mundo, mas o que eu acredito que é a nossa essência é que a gente tem a essência divina. Então, a gente tem a essência de Deus dentro da gente. Então, quando a gente perde alguém querido e a gente se volta para nossa essência, a gente consegue entender que aquela perda é temporária, é momentânea.
que aquele ente querido já tá no outro plano, já tá no plano divino, e que um dia a gente também vai poder se unir a essa pessoa novamente. Então, por mais que essa depressão venha essa perda, ainda assim, se você olhar para si próprio, se você olhar para sua essência, você vai enxergar que Deus tá ali no seu caminho, e que essa pessoa que você perdeu, na verdade você não perdeu. Você só se desencontrou por um breve momento, e que um dia vocês vão se reencontrar de novo. Uhum. No meu caso, eu já tive depressão, né, quando eu era adolescente, mas aí foi um pouco diferente. Foi mais no caso de se distanciar da minha essência verdadeira mesmo, né? Porque quando eu era adolescente, eu era bem assim, eu era bem questionadora, né? Eu gostava de rock, eu nunca me encaixei em padrões, né, certinhos. Eu nunca fui aquela japonesa, assim, CDF, que gostava de estudar. Você era um aquário nato. Isso. Então eu gostava das coisas diferentes, eu sentia que eu era diferente, né? Então, durante a adolescência eu fazia isso, eu tinha os meus amigos rebeldes também. Só que teve um período que eu tive que trocar de colégio, e nesse colégio eu não conhecia ninguém, né? E as pessoas eram mais padronizadas mesmo, né? Eram pessoas assim, normais, entre aspas. E aí eu percebi que, poxa, pra eu me encaixar, pra eu poder ter amigos, eu teria que ser mais ou menos como eles, né? Senão eu ia ficar isolada. Então o que eu fiz? Eu deixei de lado a minha verdadeira essência pra poder me encaixar. E aquilo acabou comigo, né? Porque eu deixei de ser eu mesma, e aí, no fim das contas, eu tinha companhias, mas que não estavam de acordo com o meu verdadeiro eu, né? Então eu acabei entrando em depressão. E isso, a minha depressão sarou tudo, mas essa coisa de querer se encaixar em padrões continuou na minha vida. Por causa da minha família, da sociedade, enfim. Então, mesmo eu tendo essa essência maluca, as pessoas falam assim, não, você precisa se formar direitinho, ter uma profissão correta, tal, né? Procurar algo mais estável, tipo, faz direito, procurar uma empresa estável, tananã. E eu achei que eu deveria realmente fazer isso, e eu tentei por um tempo. Não fui feliz, não me encaixei, e aí eu resolvi vir pro Japão. Me sentia mal porque eu vim pro Japão, porque eu pensei, poxa, eu me formei, sabe? Eu vou, sabe, trabalhar em fábrica. Então eu tinha esse preconceito, né? E aí, nossa, me sentia mal, né? Tipo, trabalhar em fábrica, enfim. Mas eu vim, trabalhei. E aí eu me mudei pra Tóquio depois. Estudei japonês para poder novamente encontrar alguma coisa certinha no emprego. Só que aí nesse tempo eu comecei a me questionar, fiz terapia também, e eu percebi que esse caminho tradicional não é realmente a minha essência, assim, sabe? O que eu quero fazer da minha vida é bem diferente. O que eu quero é tá aqui, sabe? Me expressando, criando conteúdo. E aí depois que eu comecei a fazer essa terapia, eu comecei a voltar à minha verdadeira essência, né? E aí hoje eu me sinto bem mais livre, assim. Ainda sofro de pressões externas, mas aos poucos eu tô começando a me libertar, né? Pra você, assim, como que foi? Você falou que foi quando você veio também pro Japão, né? Sim, eu acho que quando eu vim pro Japão, eu me libertei um pouco da questão de seguir os passos da minha família. E aí eu comecei a entender um pouco sobre quem é a Vanessa. E eu acho que eu comecei a resgatar um pouco tudo que eu era, mas deixei de lado. Então, a questão de se sociabilizar, por exemplo. No Brasil, eu trabalhava muito. Então, a questão de ser uma pessoa sociável nunca foi uma coisa que estava muito na minha vida. Então, eu praticamente não tinha amigos, porque eu trabalhava em restaurante, então trabalhava dias da semana, finais de semana, feriado, então eu já não tinha vida social por esse motivo. E eu acho que também quando eu entrei nessa vida louca de só trabalho, eu acho que eu acabei me fechando no meu casulo,
e acabei não querendo também interagir com outras pessoas. E quando eu cheguei aqui no Japão e eu comecei a entrar em contato com as pessoas que eu trabalhava, eu comecei a me sentir muito, muito bem, porque era uma coisa que eu não tinha antes, que era conversar com outras pessoas, assim, livremente sobre qualquer assunto e conhecer pessoas tão diferentes de mim, com backgrounds tão diferentes de mim, para tudo aqui era uma novidade, tudo aqui era muito, muito prazeroso para mim de estar vivenciando. Então eu acho que o Japão me trouxe assim esse encontro com a minha essência verdadeira. Só que eu acho que a minha e a sua experiência são um pouco diferentes, né? Porque você veio aqui e você começou a se libertar. E eu vim aqui, no começo eu trabalhei em fábrica, não gostava, né? Mas eu sabia que eu precisava estar na fábrica porque eu tinha um objetivo maior, né? De vir pra Tóquio. Então eu aguentei esse tempo na fábrica. Só que tem muita gente que tá na fábrica e acaba caindo em depressão, né? Sim. Então, como que a gente pode, assim, ajudar essas pessoas, né? A encontrar a verdadeira essência delas e não cair em depressão, sabe? Então, eu acho que a questão é se questionar o que você tá fazendo da sua vida mesmo. Se aquilo ali não tá te fazendo bem, não tá te fazendo feliz, por que você tá seguindo esse caminho? A questão da segurança material, então a questão do dinheiro é sim uma questão que a gente tem que se importar, só que tudo tem um limite. Então, quando você chega no ponto de ter depressão porque você tá perseguindo o dinheiro, no caso a segurança material, a segurança financeira, é um ponto em que realmente você tem que ver que aquilo ali não tá te fazendo bem, que aquilo ali não tá valendo a pena pra você, e que talvez esse não seja o melhor caminho a ser seguido. Por mais que você tenha dívidas no Brasil, por mais que a sua família precise desse dinheiro pra sobreviver, se isso tá te prejudicando, se você caiu em depressão por causa dessas questões, então é um ponto que você tem que ver se realmente vale a pena. Porque igual uma analogia bem legal que eu vi, que é a questão de você tem que se colocar em primeiro lugar, que é a questão de que, por exemplo, quando o avião entra em pane, em turbulência, e as máscaras de oxigênio, elas caem, primeiro você precisa pôr a máscara em você para depois pôr na criancinha, para depois pôr no seu filho, porque se você tentar pôr no seu filho primeiro, é capaz de você desmaiar antes de conseguir colocar a máscara nele. Então primeiro você coloca a máscara em você, para depois colocar na criança. Então é um ponto que você tem que ver que se você não vai conseguir ajudar ninguém, se você se sentir mal, se você estiver mal, se você estiver fraca, fragilizada, você precisa primeiro você precisa se colocar em primeiro lugar para depois conseguir ajudar as outras pessoas que você ama, que você considera. Só que no caso as pessoas, não só as pessoas que trabalham em fábrica, né? A pessoa que em geral tá procurando um serviço estável, com um salário estável, ela já tá, eu acho que com uma ideia, um script na cabeça, né? De tipo, eu preciso de juntar dinheiro, porque, eu preciso casar, eu preciso ter uma casa, enfim, eu preciso mostrar para as pessoas que eu tenho uma casa, eu tenho um carro, sei lá, né? Tem todas essas coisas, acho que ninguém questiona muito bem se aquilo é o que a pessoa realmente quer fazer, né? Ou se é uma coisa que todo mundo fala, né? Eu acho que, assim, se é uma coisa que a pessoa realmente quer, eu acho que esse processo não vai ser doloroso. Então a gente tem que entender isso, a gente tem que entender que a pessoa, ela pode sim ter os bens materiais dela, ela pode ser rica, ela pode adquirir o que ela quiser, mas esse processo de você conseguir as coisas estiver sendo doloroso, é porque não é pra ser, gente. Sinto muito, mas às vezes a gente precisa simplesmente de ter nosso quintalzinho ali com as nossas plantinhas e um cachorrinho pra gente ser feliz. Por exemplo, a gente não precisa ter uma mansão, a gente não precisa ter um iate, não precisa ter um carro importado para poder ser feliz. Então eu acho que tudo é uma questão de você olhar para si, olhar para sua vida e analisar se aquilo realmente tá te fazendo bem, tá te fazendo feliz. Sim. Então, essa parte não sei se vamos colocar, né? Porque eu vou
falar uma coisa, né? Que na verdade tem um casal numa fábrica que eles estão há muito, muito tempo, né? E eles estavam lá há muito tempo, mais de 10 anos, porque eles tinham o objetivo de voltar pro Brasil e construir uma casa lá. E eles já estavam começando a construir. Só que durante esse tempo que eles estavam no Japão, eles, tipo, estavam infelizes, eu acho, né? Com a vida deles mesmos e ficavam atazanando as outras pessoas, sabe? E só ficava nesse de trabalho pra poder pagar a casa lá no Brasil. Mas, então, eu fico pensando, será que isso vale a pena, assim, sabe? Tipo, é importante ter uma casa, óbvio, mas, sei lá, fica tão... A que custo você tá falando? A que custo, sabe? E aí é que tá o problema, né? O preço é você quem vai ditar o quanto que você tá disposto a pagar. Você tá disposto a pagar quanto por aquilo que você quer. Então, o pagar seria o seu tempo de vida. O quanto que você quer gastar do seu tempo de vida para conseguir aquilo que você quer. Aquilo é realmente tão importante para você, para, por exemplo, eu preciso trabalhar 5 anos nesse emprego que eu não gosto para conseguir aquilo que eu quero. Então, 5 anos da sua vida aquilo que você quer vale esses 5 anos? Se aquilo que você quer vale os 5 anos, então aguenta, fica ali que você vai ter a sua recompensa no final. Mas eu acho que o que a gente precisa é aproveitar a nossa jornada, aproveitar a trajetória, porque o nosso tempo de vida é a coisa mais valiosa que a gente tem com a gente nesse plano. Então, se a gente tá desperdiçando o nosso tempo com coisas que a gente não gosta, com coisas que a gente não quer, é um tempo de vida que já tá se perdendo e que você poderia estar aproveitando de uma forma melhor. Então, é isso que eu tava questionando, assim, sabe? Porque, realmente, será que vale a pena ficar 20 anos no Japão, trabalhando de forma infeliz, atazanando a vida dos outros, pra ter uma casa? Bom, aí é pra que ter uma casa, gente, sabe? Se a pessoa tá 20 anos trabalhando infeliz, aí é uma questão dela, que talvez pela escolha dela, ela precise passar por esse sofrimento, no caso. Porque tudo é uma escolha, gente. Então, se a gente tá num caminho que faz a gente sofrer, a gente tem que entender que isso é uma escolha. A gente tem outras escolhas, mas a gente tem que sair da caixa, a gente tem que pensar quais são as escolhas certas pra gente e não seguir o script, seguir aquilo que alguém falou que é bom, aquilo que alguém falou que vai dar certo, que vai dar dinheiro, mas no final das contas não é aquilo que faz a gente feliz. Então é uma questão só de se questionar, analisar se isso vale pra você. Então, o primeiro passo, como a gente já falou, seria questionar as nossas escolhas, né? E aí, o que mais que a gente pode fazer para voltar à nossa verdadeira essência? Aí porque tem a questão do medo também, né? Depois de se questionar, aí vem um outro ponto que é o medo, é a falta de confiar naquilo que você não conhece. É se desprender daquilo que você sente que é seguro para caminhar por algo que você não conhece. Então, eu acho que aí você realmente precisa entender a essência divina. Então, você realmente vai ter que recorrer ali no seu coração para Deus, para você realmente... É que quando a gente recorre a Deus, gente, a gente sente aquilo que é para ser pra gente. Não tem erro. Isso vocês podem, assim, eu posso assim, dar garantia para vocês que quando vocês recorrem a Deus, não tem como dar errado. Então, vocês encontrando Deus ali, conversando com Deus, Ele vai mostrar aquilo que é pra ser pra vocês ou não. Então, mas pra você fez exatamente isso, né? Você tava com medo, assim, de certa forma, de sair da fábrica e tudo mais, só que você decidiu que você queria sair e ter uma nova vida, né? Sim. E aí você veio aqui pra Tóquio, né? Sim. Assim, Só que como que foi esse processo? Aí é o seguinte, então assim, eu tava num momento de frustração no meu trabalho e aí eu saí de férias.
voltando das férias, eu vi que não tinha resolvido o problema da minha frustração. Eu vi que eu ainda estava me sentindo frustrada. Não que eu estava me sentindo infeliz ou triste, mas eu realmente estava me sentindo frustrada no sentido de que o que eu tô fazendo ali, gente? Aquilo ali não era o que eu queria pra mim de verdade. Então, primeiramente, eu decidi que eu ia voltar pro Brasil. Uhum. Aí eu comprei a passagem pra voltar pro Brasil. Eu avisei todo mundo que eu ia voltar pro Brasil. E aí eu acabei fazendo a hipnoterapia nesse meio tempo. E a hipnoterapia, ela me cortou o fio do medo. Então, durante esse processo de hipnoterapia, eu descobri que eu, na verdade, tinha medo de seguir aquilo que eu queria. Então, eu tava voltando pro Brasil pra voltar pra minha zona de conforto, pra voltar pra aquilo que eu conhecia, para aquilo que me deixava nessa zona de segurança mesmo. Que é uma falsa segurança, na verdade, Sim, né? é uma falsa segurança, na verdade, mas na minha cabeça aquilo já estava programado de que era a segurança aquela crença, que né? eu queria. Uhum. E a hipnoterapia me cortou esse fio, me cortou o medo. Então, eu já sabia que eu não queria aquilo quando eu comprei a passagem pro Brasil, mas a hipnoterapia foi aquilo que realmente me mostrou que eu não precisava ter o medo. Então, o que aconteceu durante esse processo? Então, 2 dias depois da hipnoterapia, eu decidi cancelar minha passagem pro Brasil. E aí eu falei com você. se você conhecer algum lugar pra eu alugar aqui em Tóquio, e você me abriu as portas da sua casa, e aí eu estou aqui agora. Exatamente. Então, eu perdi o medo, vim pra Tóquio, e agora eu tô aqui na busca por aquilo que me faz bem mesmo, que me faz feliz. Então, eu quero também criar conteúdo, tentar ver se isso é alguma coisa que é válido pra mim, que é uma coisa que eu realmente quero fazer. Eu não sei se isso é o que eu quero fazer, mas eu vou tentar, porque eu acho que se a gente não tenta, a gente não sabe se é bom ou não pra gente. Então eu vou tentar fazer isso, e nesse meio tempo eu vou trabalhar com uma coisa que eu tenho muito mais afinidade, que é restaurante, que é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que me dá muito prazer. Então eu vou tentar fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Trabalhar com restaurante, que é uma coisa que eu já sei fazer, que eu conheço, e tentar fazer conteúdo pro YouTube, que é uma coisa que eu não conheço, mas que eu realmente já tava dentro de mim de querer tentar, e é isso que eu tô fazendo agora. No meu caso também, eu sempre tive muita vontade de fazer essas coisas, né? Mas eu tava igual aquela boneca, né? Eu tava presa às minhas crenças limitantes, às crenças limitantes dos outros, né? E aí eu sabia que eu não tava feliz, né? Eu tava assim, aí eu olhava e falava, poxa, mas tá desconfortável, né? Eu quero fazer outra coisa. Isso aqui não tem nada a ver comigo, né? Só que aí eu ficava com medo das pessoas me julgarem. Falavam, não, você tá louca? Você não vai conseguir sobreviver sem essas cordas te sustentando, né? A minha família fala isso, gente. Todo mundo fala isso, né? Então, eu fiquei por muito tempo presa por causa desse medo. Medo de falhar, medo de julgamento, principalmente, né? Então, foi através da terapia também que eu consegui me libertar desses medos. Mas além da terapia, hipnose, o que mais que você acha que as pessoas podem fazer para se libertar desse medo? Qualquer coisa que você consiga encontrar essa paz mental, essa questão de você acalmar os seus pensamentos e conseguir ouvir a sua voz interior. Então, meditação, a religião também ajuda. Buscar a Deus sempre ajuda. Eu acho que uma coisa que é um pouco, talvez, estranha para as pessoas, mas tarô.
O tarô é uma coisa que eu acho até estranho, mas funciona. É uma coisa que você consegue entrar em contato com a sua intuição. Então, quando você tá ali escolhendo as cartas, você tá se conectando à sua intuição. Então, a sua intuição vai te dizer que carta que você tem que tirar do baralho. É uma coisa que pode ajudar, sim. E daquela vez que a gente... então, gente, outro dia, a gente foi numa igreja cristã aqui em Tóquio, né? O pastor era um pastor americano que estava vivendo muito tempo aqui em Tóquio. E no dia que a gente foi, ele falou do poder do nosso pensamento, né? Sim. E eu achei aquilo muito incrível, porque é uma coisa que as pessoas de hoje em dia falam, a hipnose fala, outros tipos de terapia, a lei da atração fala, só que é um ensinamento, na verdade, de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, como que foi mesmo que ele questionou o pensamento do outro cara? Foi o momento em que o Felipe... porque não Felipe, lembro o né? nome, Felipe, mas deve ser Felipe, né? Jesus queria alimentar, né, 5 mil queria pessoas. alimentar 5 mil pessoas, mas ele só tinha 5 pães. Isso. E aí o Felipe falou, mas como? Como que você vai fazer isso, Jesus Cristo, né? Como que você vai alimentar 5 mil pessoas se você só tem 5 pães? E aí Jesus falou assim, o que você acha, né? E aí quando Jesus perguntou pra ele o que você acha, na verdade ele tava querendo elevar o pensamento do Felipe, né? Sim. Tipo, não pensar assim, não, só 5 pães é impossível. Não vai ter como. É pensar como eu posso multiplicar esses pães, né? Como eu posso alimentar 5 mil pessoas? Não pensar, não dá. Sim. Então, elevar o nosso pensamento, porque é ele que controla a nossa realidade, né? E é isso mesmo que a gente estava falando agora, da questão de se questionar. Então, isso. Jesus Cristo mesmo questionou o discípulo dele a respeito do que ele pensa, né? O que ele pode fazer, na verdade. Então, Jesus Cristo também... Ele queria estimular o questionamento, estimular o pensamento da pessoa, porque é isso que vai libertar a gente dessas amarras que nos prendem, na verdade. Sim. E eu falo Jesus Cristo aqui, gente, não é porque eu sou cristã, evangélica, não. É porque eu acho que os ensinamentos de Jesus, eles são, assim, os ensinamentos puros mesmo, de amor mesmo, Sim. sabe? Não tá ligado... Pra mim, eu não ligo os ensinamentos de Jesus com as doutrinas, assim, ruins da igreja, assim, sabe? É que talvez as pessoas ouçam eu falando, Jesus Cristo, e pensem, não quero saber dessas coisas não, de evangélico, de crente, mas não é isso que eu tô querendo pregar, eu tô querendo falar das mensagens de Jesus mesmo, Sim. né? As mensagens de amor, de libertação mesmo, porque quando Jesus se sacrificou, ele não se sacrificou só pelos cristãos, ele se sacrificou por toda a humanidade. Então, mesmo aqueles que não conhecem o nome de Jesus Cristo, carregam o que Jesus Cristo tem dentro deles. Então, né, pessoal, eu dei aquele exemplo daquele casal da fábrica que tinha o objetivo de juntar dinheiro e comprar uma casa, né? Eu acho válido, só que assim, a gente não pode valorizar a nossa felicidade em coisas assim, somente materiais, né? Porque e aí, você trabalhou 1000 anos e se você perder sua casa, acabou sua vida, sabe? Então, ou pior, você às vezes adquirir uma doença por insalubridade da Isso, fábrica, por exemplo. Aí você vai passar a sua aposentadoria toda doente porque você trabalhou 20 anos numa fábrica insalubre, por exemplo, né? Aí eu lembrei do ator Jim Carrey, né? Vocês devem conhecer, óbvio, super famoso. Ele ficou muito, muito rico e famoso através da carreira dele, né? Só que recentemente ele teve um despertar espiritual e ele deu muitas entrevistas em relação a isso. Aí todo mundo começou a falar assim, nossa, o que aconteceu com o Jim Carrey, né? Ele ficou louco, pirou de vez. Mas não, ele teve um despertar espiritual e ele falou assim que todo mundo um dia deveria conseguir ficar rico e famoso e ver que isso não é a razão da felicidade das pessoas.
Porque ele teve tudo isso e ele comprovou que aquilo não era a razão da felicidade dele, não era a essência dele. Ele falou que ele estava vivendo um personagem, na verdade, né? Então, a gente, por causa dessas crenças, a gente busca muito isso. Segurança material, fama, beleza. Só que tudo isso é ilusório, isso não tá alimentando a nossa verdadeira essência. Por isso que tem tanta gente famosa, rica, bonita, que tem depressão e se mata, entendeu? Sim. Então, realmente é se questionar. É realmente ter um carro que vai deixar você feliz? É ter uma casa que você vai ficar feliz? Sabe? É ter um corpo sarado? Se pra você realmente ok, né? Sim. Mas a gente tem que prestar atenção se durante esse processo que a gente tá atingindo essas coisas, se a gente tá ficando doente, eu acho que não é o caminho, né? Com certeza não. Aí é o contrário, a gente tá se distanciando da essência, né? Então, eu acho que a melhor forma de se medir se você tá seguindo a sua essência ou não é realmente vendo o quanto que você é feliz na sua vida ou não. Se você acorda animado, se você acorda bem disposto, e você tem essa vida onde você tem vontade de estar todo dia ali vivendo, é porque você tá no caminho da sua essência. Agora, se você acorda todo dia achando, ai meu Deus, mais um dia que eu vou acordar, pra que eu vou sair dessa cama hoje? Então, realmente, você não tá seguindo a sua essência, você tá seguindo distante da essência. É porque as pessoas têm isso na cabeça, né? De tipo, eu só vou ser feliz se eu for o dono da empresa X, se tiver andando de Porsche, ou tiver uma mulher gostosa do meu lado, ou eu tiver um marido perfeito e filhos, senão não sou feliz. Sim. Mas isso não é verdade. Porque aí se a pessoa consegue tudo isso e mesmo assim não é feliz, aí talvez acabe realmente entrando em depressão, acaba vendo que, poxa, mas se não é isso que me faz feliz, então o que me faz feliz, gente? Aí a pessoa acha que entra em parafuso, né? Porque conseguiu tudo aquilo que ela pensou que ia fazer feliz e não faz. Aí vai pensar, nossa, que tem alguma coisa de errada nessa vida. O que tá... Por que eu não tô feliz com tudo isso? Que eu acho que foi o que aconteceu com o Jim Carrey, né? Com certeza. Então, acho que é isso. Se você não está feliz em algum aspecto da sua vida, é hora de prestar atenção, né? Sim. Olhar e se questionar, mas então por que eu tô fazendo isso? Qual o propósito, né? E se o propósito for um propósito X? Esse propósito, quando eu atingir isso, realmente vai me fazer feliz? Vai ter valido a pena passar por tudo isso pra chegar onde eu quero, sabe? E aí entra um ponto que o pastor falou na igreja, que é a questão do... não é se eu consigo fazer, mas como eu consigo fazer isso. Então, como eu vou conseguir atingir os meus objetivos? Você não tem que perguntar, será que eu vou conseguir atingir os meus objetivos? Se eu vou conseguir atingir os meus objetivos? Não, você tem que perguntar como. Essa é a pergunta chave para você entender o que você precisa buscar. É o como e não o se. Porque quando a gente tá preso às crenças, a gente vê aquelas cordinhas e a gente fala, não, tá tudo certo porque eu tô vendo as cordinhas, né? Só que quando a gente corta, a gente deixa tudo ao comando de Deus, né? E aí a gente não tá vendo a cordinha, a gente fala, ferrou, né? Vou cair. Só que a gente tem que confiar, que aí né? se a gente der os primeiros passos, os primeiros movimentos, a gente vê que a gente não vai cair. Então, a gente vai ver que a gente consegue andar bem mais fácil, livremente, né? É essa questão que a gente quis passar com o teatrinho da marionete. Mas será que existe outra coisa, assim, que as pessoas possam fazer pra se libertar, assim, dessas matrix? Eu acho que sempre se questionar e tentar. Se questionar e tentar. Acho que é por tentativa e erro, né? Às vezes é uma questão de você experimentar e ver se é aquilo que você quer mesmo. Sim.
E aí eu lembrei de uma pessoa, né? Não posso falar o nome, que ela tem muito medo de tentar as coisas. Acho que ela tem medo de falhar, né? Eu até falei pra você outro dia dessa pessoa, né? Que ela não consegue se envolver com ninguém amorosamente, ela não consegue as coisas profissionais dela, porque ela pensa, pra que eu vou fazer isso se eu vou falhar? Então é o puro medo, né? A pessoa não consegue nem dar um passo pelo medo. Sim. Eu acho que isso, na verdade, é bem comum em vários aspectos, né? Às vezes na questão dos estudos, na questão do trabalho, na questão dos relacionamentos. Então, tem vários pontos em que meio que a pessoa se autossabota, né? Então, a pessoa nem quer tentar pelo medo de dar errado. Então é um pouco complicado quando a pessoa tem essa trava, né, de não querer tentar por medo de dar errado. Então a pessoa ela já tá projetando que vai dar errado, na verdade. Então quando a pessoa tem esse tipo de pensamento de que tá projetando que vai dar errado, ela precisa realmente tentar colocar alguns pensamentos mais positivos, alguns pensamentos onde ela tente, no caso, se reprogramar, porque isso, essa questão de que se você acha que vai dar errado, é uma programação da sua cabeça. É uma coisa que você só vai saber, na verdade, se você tentar. Só que na sua cabeça você já deu errado. Tipo, você nem fez, mas já deu errado. Então, é uma questão de que a pessoa, ela precisa realmente tentar reprogramar todos os pensamentos que ela tem de negatividade, dessa questão de olhar para a situação e analisar. Assim, tipo, ela primeiramente vai falar, se eu tentar isso vai dar errado. Mas aí ela tem que se perguntar, mas por que vai dar errado? Mas e se der certo? O que eu vou estar perdendo em tentar? Essa que é a questão, ela tentar ver o que ela perde se ela tentar fazer aquilo que ela acha que vai dar errado. Então, eu fiz mais ou menos isso quando eu decidi vir pra Tóquio, né? Muitas pessoas falaram, nossa, mas vai pra Tóquio, né? E se der errado, tal, né? Aí eu pensei, e se der errado, é só voltar pra onde eu tô, exatamente agora. Sim. Assim, tipo... Então, qual que é o que você ia perder no final das contas? Não tem nada a perder, não é verdade? Você ia voltar lá pra fábrica, trabalhar da mesma forma que você trabalharia se você não tentasse vir pra cá. Então, assim, você vai chegar no seu ponto de partida. Então, qual é o problema de você tentar no final das contas, não é verdade? Eu acho que é sempre uma coisa que a gente precisa colocar dentro da gente. A gente tem que ver o que a gente vai estar perdendo se a gente tentar fazer aquilo que a gente acha que não é possível. Na verdade, eu acho que a gente perde mais não tentando do que tentando. Sim. Porque tentando, mesmo errando, a gente vai aprender, né? Sim. Mas não tentando, não tem como. Aí você acaba não saindo do lugar mesmo. Aí você acaba realmente ficando cada vez mais preso nas cordas, né? Que te mantém preso. Elas não te sustentam, elas te mantêm preso. Então tem uma pessoa que tá num trabalho fixo, né? E tem aquela segurança do salário todo mês. Só que tá infeliz, quer fazer outra coisa, mas que vai assustar as outras pessoas, né? Por exemplo, você é escultor. E aí ela tá presa aos próprios medos e julgamentos das outras pessoas, né? Ou então ela tem muita vontade de, sei lá, pintar o cabelo de roxo. Só que ela tem medo da reação das outras pessoas. Só que isso é uma vontade dela. Ela sente que ela precisa fazer isso, senão ela não é ela mesma, né? Então, como que ela pode ultrapassar, sabe? Essas barreiras. Sim, tá falando do medo do julgamento, né? Isso. É só tentando mesmo, só tentando e vendo que
vai ter sempre certos tipos de comentários, né? Só que é sua escolha você dar ouvidos ou não. Então, a questão de você se importar ou não, eu acho que já é uma questão de empowerment. Empoderamento. Então, é uma questão que é o seguinte, se você se deixa influenciar por outra pessoa nessa questão de você deixar de fazer suas coisas, ou, por exemplo, se você perde o controle de alguma forma, tipo, ter raiva, você tá dando o poder para outra pessoa de te afetar. Então, você tá abrindo mão do seu poder e dando o poder para outra pessoa. Então, uma questão que vocês precisam trabalhar é a questão do poder próprio, do poder da sua essência. Então, você entender que você tem esse poder nas suas mãos e é sua escolha dar esse poder para outras pessoas ou não. Se você não quiser dar o poder para outras pessoas, você não precisa dar esse poder para outras pessoas. Você vai lá e fala assim, ó, a pessoa vai lá e fala assim, se você pintar o cabelo de roxo, você é doida, não vai conseguir emprego, não sei o que lá. Então, se você quiser dar ouvidos para outra pessoa, então você vai falar, tá bom, então eu vou ficar aqui com meu cabelo normalzinho e eu não vou pintar de roxo. Mas aí você tem que entender que você tá dando esse poder que era seu para outra pessoa. Então, é tudo uma questão de você centralizar o seu poder em você mesma. Então, gente, a gente teve alguns problemas técnicos, então a gente tá gravando a finalização agora. Então, o próximo capítulo, não percam, vai ser muito interessante, porque a gente entrevistou uma hipnoterapeuta aqui do Japão, chamada Dani Hasegawa, né? Inclusive, a Vanessa fez uma sessão com ela e gostou muito, né? E é isso, a gente fez essa entrevista, e então não percam essa entrevista, vai ser muito legal. Tá bom? Isso aí! Então, até mais. Muito obrigada, tchau, tchau!